astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Madama, sua bruxa favorita. E aqui estou eu para o nosso café com a Madama. O que vocês me contam? O que tá rolando por aí, gente? Por aqui eu sigo com muita dor de dente. E é muito louco a relação dos nossos dentes com as nossas ancestralidades. E toda vez que a gente precisa tomar decisões importantes na vida, isso nos afeta de uma forma muito louca. Eu sempre tive, desde criança, eu sempre passei assim por sérios problemas dentários. Isso sempre me incomodou muito, né? Porque eu sempre fui de ter o sorriso muito amarelado e meus dentes sempre foram muito frágeis. E aí, com o tempo, eu comecei a buscar informação sobre isso, né? Eu comecei a buscar entendimento sobre isso, porque eu tive umas fases, assim, de muita mudança na vida, mas também essas mudanças vieram acompanhadas de muita dor. E aí, buscando aqui, buscando ali, né? Eu acabei descobrindo algumas informações, tipo, principalmente do estudo, né, egípcio da linguagem do corpo, que os nossos dentes, eles representam a família do pai e a família da mãe. Esses dois dentes da frente representam papai e mamãe. Os nossos sisos, eles representam os nossos tataravós. E quando a gente tem um movimento, eu sofri muito com siso na minha vida. Eu comentei esses dias com vocês que quando eu era criança eu morava num lugar que tinha uma árvore gigante caída, né? Ela era uma árvore frondosa, assim, maior do que os meus braços poderiam abraçar. E desde que eu me lembro, por gente, aquela árvore, ela tava lá virada, caída, com uma parte da raiz dela dentro do rio. Só que a árvore, ela caiu e ela começou a brotar para cima, com a raiz, né, deitada no chão. E aquela árvore sempre chamou muito a minha atenção, sabe? Desde criança eu pensava assim, cara, tem alguma coisa aí que eu vou descobrir um dia. E foi a única vez na minha vida que eu vi uma cobra coral vermelha, linda, maravilhosa. Foi naquela árvore. Fui roubar ovo do ninho da galinha na árvore. Achei uma cobra coral dormindo, né? Quase que eu peguei a cobra na mão. E aí, depois de adulta já, eu enfrentei sérios problemas com os meus sisos, principalmente com o meu siso de baixo, do lado desse lado aqui, do lado direito, porque ele nasceu assim, completamente invertido. E doía muito, eu tive muitos problemas ali, até na hora de arrancar esse siso, foi muito dolorido, o médico acabou me machucando na época, porque ele não conseguia puxar, então ele teve que forçar, ele acabou machucando toda a estrutura óssea do meu rosto. E aí depois, né, estudando os livros da Cristina Cairo, da linguagem do corpo, me baseando pela linguagem do corpo egípcia, eu descobri que os sisos, eles estão diretamente ligados aos nossos tataravós e que quando a gente tem esse movimento inconsciente de arrancar os sisos, significa que a gente está dizendo aos nossos tataravós todos os problemas que eu tenho na minha vida foram causados por vocês e eu quero cortar relações com vocês. A pessoa que vai lá e arranca os sisos, inconscientemente ela está fazendo um corte com a ancestralidade dela, mais especificamente com os tataravós, porque vem dali a responsabilidade, né, de muitas coisas sistêmicas que acontecem na nossa vida. E eles também falam de decisões. Então, toda a arcada dentária de cima, ela tem relação com a nossa família paterna. E toda a carga dentária de baixo, ela tem relação com a nossa mamãe. E eu tô tendo muita dor de dente num dente aqui, eu não sei qual é o nome dele, que é na parte de baixo. E essa dor, é interessante como a espiritualidade trabalha através da dor, né? Essa dor, ela me levou a buscar respostas, né? Pra mim entender o que eu tô enfrentando no momento. Porque, assim, as coisas que eu falo aqui, eu não tiro do nada, não vem da minha cabeça do além. Elas sempre têm um fundamento por trás, né? E esse fundamento normalmente vem baseado em dor, muita dor. Então, o que aconteceu
Não é que assim, tá com uma cárie ou coisa do tipo. Os dentes, eles se quebram, eles se esfarelam. Esse dente, ele quebrou um pedaço e aí ficou, tipo, uma parte exposta da raiz, da gengiva. E aí eu vou lá e coloco a massinha, só que ela não segura. A mesma coisa acontecia com o meu siso. Até eu arrancar o siso pela raiz, ele se esfarelou todo, ele foi quebrando, quebrando, quebrando. Não. Não, nem foi o siso. Minto. O siso eu já arranquei faz tempo. Foi o dente do lado, depois do siso, que se esfarelou todo, virou uma coisa assim, muito louca. Parecia a massinha de modelar, meus dentes se esfarelando, entendeu? E qual é a mulher de jovem, de 30 e poucos anos, que quer arrancar dente e colocar implante, né? A gente quer manter, gostaria de manter os dentes originais. Mas a ancestralidade aí não permite. E você sabe que quem tem dentes muito amarelados, como eu, que tem o temperamento colérico, são pessoas que desde a infância aprenderam a guardar muita raiva. A raiva faz seus dentes ficarem amarelados. Louco, né? A pessoa que tem dente branco, branquinho, normalmente ela vem de uma linhagem, de uma descendência de pessoas que são amorosas. Muito louco, gente. E sempre fui muito raivosa mesmo, né? Hoje em dia eu tô aprendendo a controlar mais minha raiva. Então, todas as doenças, elas têm muita ligação com o nosso psíquico, né? Com o nosso emocional e também com a nossa família. Dentre as coisas que eu já precisei enfrentar na minha vida, as principais, assim, tipo, eu sempre tive muita rinite. Muita, muita, muita rinite. E tudo que envolve nosso nariz fala do nosso ego, né? Fala da nossa resistência em aceitar a opinião dos outros. Quando a gente é muito dono da verdade, no meu caso, né? Uma sagitariana muito, eu sempre tenho razão, estou sempre certa sobre tudo. A gente acaba tendo muita rinite porque a gente tem muita resistência em aceitar ideias externas, aceitar a ideia dos outros. E a sinusite também, né? A sinusite vem de um espaço onde você se sente invadida constantemente. A pessoa que ronca dormindo também, ela se sente invadida constantemente. Então, às vezes, né, no casamento, a pessoa ela não roncava enquanto era solteira. E quando casa, quando passa a dividir a mesma cama, o mesmo quarto, a pessoa passa a ter este movimento porque ela está se sentindo invadida. O espaço dela, né, o campo áurico dela, o espaço dela, que ela estava habituada a ser na individualização, passa a ser invadido. E a pessoa passa a ter esse movimento do ronco. É um barulho inconsciente para afastar, tipo, pra, sabe? Sai de perto de mim. Assim como os cheiros, né? O chulé, o odor nos pés, o cheiro de asa forte, né? A tal da CC, o suor mesmo forte da pessoa, é um instinto do teu inconsciente como um gambá. Você começa a gerar odores porque você está ferido, você está machucado emocionalmente, você está com o seu emocional sujo, então você quer afastar as pessoas de você. Gente, o nosso corpo ele é muito perfeito. O nosso saber, a nossa sabedoria, o nosso corpinho, ele sabe tudo. Tudo, 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 tudo. Né? O cabelo, lembra que no início do canal eu tinha o cabelo bem curtinho? A mulher que corta o cabelo curto, ela precisa tomar o pai na vida. Ela precisa de mais energia yang, ela precisa de energia masculina, porque ela não consegue tomar a força do pai para ir para a vida. Então a mulher sente a necessidade de cortar o cabelo masculinizado, curtinho, para que ela tenha essa energia. Já a mulher com o cabelo comprido, quanto mais comprido o cabelo, mais ela é feminina, mais ela é sensível, mais ela é calma, tranquila. Só que os nossos cabelos, eles guardam muita memória, né? Eles são a nossa conexão com o divino. Todos os pelos do nosso corpo fazem conexão com o divino. Então, a pessoa que ela não consegue ter pelos, que ela tem a necessidade de se depilar o tempo todo, depilar tudo, é porque ela quer cortar esta conexão com o divino. Assim como a pessoa que muitas vezes tem a necessidade de estar cortando o cabelo o tempo todo, que nem eu, é porque eu quero cortar memórias do passado que não me deixam ir pra frente, né? Eu tô sempre mudando o cabelo, cortando o cabelo. É porque eu tenho um movimento inconsciente constante de que eu quero podar o passado para que eu possa seguir minha vida em frente.
Outros problemas que eu enfrentei na vida, né? Eu tive que enfrentar anemia desde criança, uma anemia muito forte ali que depois virou um problema mais sério de saúde. E a anemia, ela vem da falta de alegria de viver. Então, quando a gente é muito triste, muito depressivo, né, a gente vai trazer dois problemas. O primeiro é o problema nos pulmões, porque a depressão, a tristeza, ela se acumula. A depressão não, perdão. A tristeza, a pessoa muito triste, ela vai ter problema nos pulmões, né, vai ter dificuldade para respirar, porque o ar representa a vida. Então, respirar o ar, a pessoa que tem resistência à vida, a pessoa que tem dificuldade em aceitar a vida, ela vai trazer uma série de problemas relacionados à bronquite, à asma, a toda essa parte ali que envolve as vias respiratórias, porque o ar representa a vida, né? A respiração representa receber a vida. Eu expiro vida, eu inspiro vida. Inspiro vida, expiro vida. Então, toda essa parte pulmonar, vias respiratórias, muito ligado também à resistência à vida, né? A pessoa que... Os jovens, os adolescentes, normalmente, porque assim, até os nossos 25 anos, a gente ainda não tá 100% acoplado na Terra. A gente tem uma tendência grande ali na adolescência a, a se rebelar, porque as nossas consciências superiores, elas ainda não têm o nosso físico preparado para acoplarem, para a gente colocar os pés na terra. Então, uma pessoa jovem, né, dificilmente ela vai ser uma pessoa estruturada na matéria. Claro, ela pode ter uma base familiar legal, mas ela não vai se tornar a rainha de ouros do tarô com 20 anos. Por quê? Porque a rainha de ouros, ela precisa já ser uma mulher mais madura, às vezes já mãe, às vezes já mais alicerçada na matéria, porque ela já acoplou versões superiores dela mais atualizada, de mais maturidade. Já é a mulher ali entrando, né, ela já saiu da donzela e ela ainda não chegou na anciã. Ela tá ali naquela outra que eu não lembro agora o nome. Esqueci. Sumiu da minha cabeça. Falei dos dentes, né? Falei do cabelo. Falei da anemia, falta de alegria de viver. Eu enfrentei esse problema a minha vida inteira. Agora, graças a Deus, eu superei, porque eu tratei este problema com a constelação familiar, né? Quando começou a pandemia, eu descobri que eu ia ter que fazer um procedimento ali médico para que eu resolvesse o meu problema, porque naquele momento já com a alimentação e com os remédios já não estava mais surtindo efeito. Então eu tomei a decisão na pandemia de aproveitar aquele tempo livre para estudar Deepak Chopra, né, que é um médico indiano que tem um hospital todo voltado de cura para o câncer através da alimentação, do Pitta, do Vata, dos chakras, do tratamento mental, da reorganização mental de suas células. Então eu escolhi, né, na época, essa linha de tratamento. Né? Eu escolhi não agredir meu corpo, não violentar meu corpo fazendo as ingestões de ferro, que eram muito dolorosas. E eu escolhi fazer o tratamento pela medicina espiritual, vamos dizer assim, né? Com a ajuda dos caboclos, com a ajuda ali da espiritualidade xamânica, com a reprogramação no meu cérebro, né? Porque eu já entendia na época um pouco de neurociência, eu já entendia que a cada 3 meses você é uma nova pessoa. Cientificamente, suas células se renovam todas a cada 3 meses. E eu já tinha entendido também, através da espiritualidade, que essa dor sistêmica que eu trazia não era minha. Essa depressão profunda que eu trazia era da minha tataravó, né? Ela foi uma filha de um senhor com uma escrava que nunca foi aceita, foi rejeitada pelo pai, foi criada em cativeiro dentro de um sótão. Ela não tomava sol, né? Ela vivia escondida lá, presa. E ela desenvolveu, então, essa depressão profunda, essa tristeza, essa anemia, que depois, né, ela veio a fugir desse lugar, casou, teve filhos, e ela deu de presente para a geração seguinte toda essa depressão profunda que a gente vinha enfrentando aí no nosso sistema há séculos. Então, gente, a coisa ela é muito mais profunda do que a gente muitas vezes acha que é, né?
que a gente pode resolver. A gente pode sim imediatamente tomar decisões aqui e agora que vão começar a movimentar a tua vida hoje, né? Você tá aí na inércia, você tá aí na tristeza, na paralisação, na falta de ação na vida, na procrastinação, que muitas vezes essa procrastinação ela vem também de uma lealdade invisível, ela vem de um movimento de autossabotagem, né? Porque você não tem permissão para crescer, e aí você procrastina, você se sabota. Mas quando a gente resolve curar, né? Eu quero curar dentro de mim aquilo que está me matando. Eu quero curar a doença dentro de mim que a minha mente está criando, que o meu corpo doente, meus genes doentes que eu herdei estão criando. Então eu tenho que olhar para a raiz do problema. Não adianta eu remediar. Não adianta eu comprar remédios. E você sabe, né? Eu tinha muito preconceito com remédio. Muito mesmo. Esse preconceito vinha de uma vida passada já. E aí eu acabei criando na minha realidade o trabalho numa farmácia, né? Onde eu tinha que vender medicamentos. Eu ia muito a contragosto vender, trabalhar. Mas, por incrível que pareça, desconstruiu muita coisa na minha cabeça, né? Eu entendi que às vezes, depois de uma certa fase, é necessário, né? O remédio. Às vezes é necessário. Mas o tratamento espiritual, né? Começar a tratar a sua doença lá no espiritual, tratar o seu emocional que já tá abalado, o seu mental, o seu campo energético, o seu corpo físico também é essencial. Então vai ter os médicos que vão tratar o físico, vai ter os médicos espirituais, né? As espiritualidades aí das matas, principalmente os caboclos, né? Os pretos velhos, que são excelentes médicos. Muitos dos médicos que desencarnam na matéria escolhem trabalhar do outro lado através dessas egrégoras, como curadores, através ali do raio verde, Mãe Maria, junto com os arcturianos, né, trabalhando nas câmeras de cura, porque a intenção deles é ajudar todas as pessoas da Terra a se curar, né? Perante Deus, todos os filhos têm o mesmo direito de serem livres, de serem saudáveis, de se amarem, de amarem ao próximo, e tem o mesmo direito de se curar. Então, assim, não sei por onde começar. Joga no YouTube aí, Comando Santa Esmeralda. Comando de cura Santa Esmeralda e faz a meditação. 21 dias do Comando Santa Esmeralda de cura. Vê se a tua vida não dá um salto em 21 dias. Acende uma vela verde para Arcanjo Rafael, pede para ele trabalhar, né? Você enquanto dorme, pega ali de novo, igual eu ensinei aquele dia, e manta uma vela branca no verde aqui, ó, e pede para Arcanjo Rafael trabalhar a sua cura enquanto você dorme. Vamos ver se a sua vida não começa a melhorar. Porque às vezes certas coisas a gente não olha como doença, né? Por exemplo, a ansiedade. A doença do século. De onde é que a ansiedade vem? A ansiedade, ela tem uma fonte. Ela tem um porquê, tá ali. Se você é uma pessoa que tem muita crise de ansiedade, ela sinaliza para você, o seu corpo, né? Imagina assim a seta de um carro. A seta tu dá à direita, dá à esquerda, daí tu para, tem a sinaleira verde, amarelo, vermelho, né? Imagina essas setas na sua vida. É o seu corpo dizendo, ó, sinal verde, anda. Sinal vermelho, alerta, pare, pare, pare. Sinal amarelo, fique atento, né? Seta pra cá, presta atenção. Seta pra cá, ó. Você tem que tomar um caminho diferente. Então, o teu corpo, ele tá te sinalizando o tempo todo. O que você tem que fazer, pra onde é que você tem que ir, se é a hora de se movimentar, se é a hora de você parar, se é a hora de olhar pra dentro, se é a hora de focar a energia fora. O tempo todo, o teu corpo, ele tá te mostrando o que você precisa fazer. E aí, a gente, às vezes, procrastina, a gente começa a ter crises de ansiedade porque a gente não está tomando as decisões que a gente deveria estar tomando, né? A vida, ela é feita de decisões. Se você não toma decisões, você está fadado a repetir o destino, que é o teu inconsciente repetindo as tuas crenças, os teus padrões eternamente, e você achando que é o destino que está movendo a sua vida, mas na verdade é só o teu inconsciente fazendo o caminho que ele já conhece, né? Os mesmos caminhos neurais que ele fez a vida inteira. Se você é aquela pessoa que é uma pessoa de hábitos, de rotina,
Se você fechar o olho e com o olho fechado até o seu trabalho, eu tenho certeza que você sabe exatamente em qual parada você tá, em qual parte da estrada você tá, porque você já sabe de cor. O teu corpo, ele já sabe sozinho, porque ele já criou uma rotina, só que a rotina, ela adoece a alma da pessoa, né? É por isso que as músicas de reza, elas falam, aquela música Me Curar de Mim, né? Ela fala: eu quero me curar de mim. E aí tem uma parte que ela diz que adoece na rotina. Então, a rotina ela adoece a gente, né? Fazer repetidamente a mesma coisa quando você não, quando aquilo não te estimula mais a crescer, quando aquilo já ficou fácil. Eu não posso mais só jogar tarô agora, porque jogar tarô pra mim já ficou fácil. Eu domino já o tarô. O tarô faz parte da minha vida. Então a vida ela traz outros desafios agora que eu possa desenvolver outras habilidades, né? Porque isso aqui já é muito fácil pra mim. Eu não preciso mais ficar 24 horas como fiquei um dia em torno disso aqui, porque já tiro de letra. Então eu preciso de novos desafios para me continuar me sentindo viva, né? E a vida traz o tempo todo esses novos desafios para desenvolver novas habilidades. Então, ó, é o Cavaleiro de Espadas, né? É hora de se movimentar. E o 6 de Paus, o líder do mundo. Gostei. Quebrar membros do corpo também estão te sinalizando coisas, né? Eu quebrei o meu pé uma vez, quando eu era criança, brincando de tamanco, correndo em volta do quintal da Bisa, quebrei meu pé. E aí, de vez em quando, eu sinto dor no pulso, já quebrei esse dedo aqui. Cada dedo que você quebra tem um significado também. Esse daqui são pessoas que estão sendo muito autoritárias. Então, na época, eu estava sendo uma pessoa muito autoritária. Eu quebrei meu dedo. Às vezes, eu sinto dor nesse pulso aqui. Por quê? Porque alguma situação que eu não tô conseguindo ter pulso firme para lidar, eu começo a sentir dor no pulso. Pessoas que quebram o braço, né? Normalmente elas estão assim extremamente cansadas, elas já esgotaram, elas já deram tudo que podia, o corpo não aguenta mais. Então, ou o teu corpo ele vai gerar uma gripe, que ele vai te derrubar na cama e ele vai te obrigar a parar porque todos os seus níveis de energia já foram gastos e você precisa repor essa energia, você está perdendo energia demais. Às vezes você está convivendo com pessoas muito obsessoras, com muitos vampiros energéticos, ou você está trabalhando demais, você está entregando demais, recebendo de menos, o teu corpo ele vai te parar. Ele vai te adoecer para que você obrigatoriamente descanse. Ou, no caso, você vai ter uma queda, se for no caso de quebrar um membro, né? Você vai ter uma queda. Se o nível de cansaço ele é mais hardcore, né? Você vai ter uma queda. Então você vai quebrar um braço, vai quebrar uma perna, vai quebrar o pé. Alguma coisa que te impeça de se movimentar e se locomover para que você descanse também. Olha, a nossa mente, gente, ela é tipo eu sempre brinco, né? Que a mente ser do humano, ela é Resident Evil, né? Ela é a rainha vermelha do Resident Evil. Então, o que a rainha vermelha do Resident Evil faz? Ela vê uma detecção de vírus, ela fecha as portas e ela liga o alerta e ela não tá nem aí, né? Quem que tá lá dentro, quem que já conseguiu sair, ela vai ligar o sistema de evasão e ela vai botar pra dormir todo mundo porque ela tá se sentindo atacada. Então a nossa mente, eu brinco, né? A nossa mente é a rainha vermelha do Resident Evil, porque ela sente que tem alguma coisa que tá invadindo o sistema dela, o campo dela, e aquilo ali ela não tá legal, ela vai gerar todo um sistema de autodefesa para que blinde. E às vezes, né, no caso, por exemplo, assim, você vai pro trabalho e aí tem uma pessoa lá no teu trabalho, um colega, um chefe, alguém que é muito invasivo com você, alguém que drena muito a sua energia. A tua mente, ela é tão inteligente que ela vai criar um problema para você ser demitido. Ela vai criar um problema para você se sabotar e sair desse trabalho, perder esse trabalho. Alguma coisa a tua mente ela vai criar para você sair daquele lugar, para você se afastar daquela pessoa. Da mesma forma, um relacionamento. Se você tá dentro de um relacionamento e você começa a sentir que você tá sendo abusado, que você não tá sendo respeitado,
a tua mente ela vai criar problemas neste relacionamento até que você se afaste dessa pessoa. Às vezes ela vai criar uma traição, às vezes ela vai criar alguma coisa ali, porque ela quer distância. Porque o teu corpo, ele entende, olha, essa pessoa, a energia dela me invade. A energia dela, eu não consigo sustentar. Não é algo confortável para mim. Me machuca. Então eu vou criar situações para afastá-la de mim. E aí você imagina, se tudo nesse universo é criado com o poder da nossa mente, você imagina o poder que a sua mente tem quando ela decide afastar alguém da sua vida, né? E permanecer em relacionamentos e situações que não dá mais vai gerar uma série de conflitos também, porque daí às vezes você mudou de frequência e a pessoa não, então naturalmente você se afasta. Quantos amigos aí você já se afastou na vida, já foi viver suas vidas e ele foi viver a deles, e um dia você para e pensa, nossa, o que aconteceu comigo e fulaninho? Nós éramos tão amigos. E daí agora a gente nem se fala mais. Alguém mudou de frequência, entendeu? Alguém mudou de estação de rádio ali, um foi para um lado, outro foi para o outro. Simples assim. A vida ela seria muito mais simples se a gente olhasse todas as relações desse jeito e se desapegasse. Porque o ser humano ele foi feito para viver no desapego, na experiência humana na Terra, não no apego. Então, quando a gente fica no apego, a gente força as relações. É aqueles términos que termina, não dá mais certo, mas um não deixa o outro ir, fica correndo atrás, fica brigando porque a gente tá apegado. Não é amor, é apego. É carência, é tudo de ruim que pode existir no corpinho humano aqui, mas não é nada de bom. Apego não traz nada de bom. Se a gente olhasse para todos os relacionamentos como frequência, eu vibro na frequência X, você na Y, de repente você tá vibrando X comigo, de repente eu tô vibrando Y contigo, de repente um muda pra Z, outro muda pra A vida seria bem mais tranquila, porque a gente fluiria na vida sem culpa, entendeu? Mas não, daí a gente tem apego, daí a gente entra na culpa, aí vem a ansiedade, porque aí você sabe que você precisa tomar uma decisão, a vida abriu uma porta, abriu um caminho, você tem que seguir aquele caminho, porque é naquele caminho que você vai expandir, mas às vezes naquele caminho você tem que terminar um relacionamento, às vezes naquele caminho você tem que deixar amigos para trás, às vezes naquele caminho você tem que parar de olhar para papai e mamãe, você tem que tomar aquele caminho na vida para crescer. Mas daí o apego não deixa você evoluir. Quantas vezes você já disse não para oportunidades na sua vida por apego? Para não ter que terminar um relacionamento, para não ter que abandonar seu pai e sua mãe porque você acha que tem que cuidar deles, para cuidar dos filhos, né? Muita gente cria filho, faz filho, mas no fundo não queria ter filho. Acontece, né? Ter filho também é uma escolha, né? Porque o filho menino, ele desenvolve o amor nos pais. Os pais que têm filho menino, eles precisam desenvolver o amor. E os pais que têm filho menina, eles precisam amadurecer. Então, é a semente da árvore, né? A semente da árvore. A árvore, para amadurecer, ela tem que dar frutos. Mas tem um outro processo também, que muita pouca gente sabe. Se você aprende a trabalhar o seu sagrado masculino, o seu sagrado feminino e ser pai e mãe da sua criança interior, você não precisa ter filhos. Porque normalmente a criança, ela vem sendo uma extensão dos pais, onde os pais projetam na criança tudo aquilo que eles não tiveram, tudo aquilo que eles não puderam ser, todas as oportunidades que eles não tiveram na vida, eles olham para aquela criança e eles querem dar tudo para aquela criança que a criança deles não tiveram. Só que aí eles não percebem o erro, porque aquela criança ela nasceu sobre outro mapa astral. Aquela criança ela nasceu com outro propósito, ela tem outros sonhos, ela é uma outra vida experienciando na Terra. Ela é uma outra vida em expansão. E aí quando você projeta a criança que você gostaria de ter sido, a criança que você gostaria de ter experienciado com brinquedos, com experiências, com viagens, com comidinhas, com passeios, com escolas e cursos e brincadeiras, e você quer que o seu filho viva aquilo que você não teve oportunidade de viver, você está fadado a estragar a vida do seu filho. Porque o seu filho ele é outra pessoa, ele é outro ser. Ele tem outras vontades, ele tem outros desejos, ele tem outro estilo, às vezes, de se vestir.
Quantas mães aí não gostariam de vestir as filhas igual uma bonequinha e daí a menina nasce e gosta de andar de camisetão de boné? E aí o pai não respeita. Aí tudo que o pai queria era ter o filho prodígio lá, o filho nasce gay. Vem ensinar uma lição para aquele pai, para aquela mãe. Vem ter outra experiência na Terra como homossexual. E aí os pais não aceitam os filhos, porque gostaria que os filhos fossem eles criança. E aí você está fadado a, às vezes, destruir a vida do seu filho, porque você não deixa o seu filho tomar as escolhas dele na vida. Aí o seu filho desenvolve crise de ansiedade, o seu filho desenvolve crise de pânico, o seu filho desenvolve uma série de doenças, porque ele não tem permissão para ser ele. Ele não tem permissão para ter a inteligência que ele tem. Às vezes você quer que o seu filho seja médico, mas o seu filho nasceu com inteligência para ser mecânico. O meu irmão, ele desde criança era muito nítido a habilidade que ele tinha de montar e desmontar bicicleta, montar e desmontar moto. Assim, o quanto ele nasceu com a inteligência de montar e desmontar coisas, pegar uma peça aqui, pegar outra peça aqui, sabe? Pegar um motor de um carro, desmontar, limpar tudo, depois limpar e montar tudo aquilo de novo. Gente, se botar isso na minha frente, eu não sei de onde é que eu te posso ter tirado o parafuso há 5 minutos atrás. Quando eu olhar de novo, eu já não sei mais onde é que vai o parafuso. Não é a minha inteligência. Pra matemática, eu sou uma desgraça. Eu ralei na escola pra passar em matemática. Até a quinta série, eu era uma aluna que só tirava 10. Depois da quinta série, ali eu comecei eu entrei na minha adolescência e o meu pai, ele tava enfrentando muitos problemas na época. E a criança de 0 a 7 anos, ela espelha os comportamentos da mãe. De 7 a 14, ela espelha os comportamentos do pai. Então, com os meus 8 anos de idade, eu me rebelei. Assim que eu saí da energia da mãe, cortei o cordão umbilical com a mãe ali, comecei a experienciar a energia do pai, eu virei uma rebelde. E aí, foi bem na fase da escola ali também, que eu já não queria mais nada com nada, porque eu só queria a atenção do meu pai, eu queria o meu pai, eu queria meu pai. E aí, eu já não tava mais nem aí pra escola. Só que como é que eu fazia pra passar de ano, né? Aí entra um pouco do TDAH também. Eu não escrevia nada no caderno. Eu era uma péssima aluna, eu era um péssimo exemplo na escola depois dos meus 11 anos, sei lá, 12 anos. E eu tinha uma amiga, a Bruna, que ela era muito CDF, ela era a nerd da sala, era muito estudiosa e eu deixava pra aprender tudo na última semana. Na última semana, antes de todas as provas, eu ia todo dia pra casa dela e ela era minha professora. Ela me ensinava tudo, eu aprendia tudo em uma semana, chegava na prova, craque, e ela passava. Então, a nossa resistência, às vezes, em estudar, ela também vem dos nossos pais. Por quê? Porque o meu pai e a minha mãe, eles não passaram da quinta série. Os meus pais, eles também estudaram só até a quinta série e a partir dali eles tiveram que trabalhar, eles não estudaram mais. Então eu era uma ótima aluna até a quinta série. A partir da quinta série eu comecei a reprovar de ano, eu comecei a me sabotar. Por quê? Lealdade invisível ao clã. Para mim chegar no meu ensino médio foi a duras penas e para mim me formar também foi a duras penas, mas eu consegui. Eu não desisti. Demorou um pouco mais, mas eu insisti, consegui. E só depois eu entendi, mais no futuro, através da constelação familiar, eu entendi que a minha sabotagem lá na quinta série vinha em relação aos meus pais, querendo ser leal a eles, porque eles também não passaram daquele lugar. Então, por amor, que eu não concordo com isso da constelação, que eu acho que não é por amor nada, é por autossabotagem. Às vezes a gente quer ficar em lugares que a gente não cabe mais, porque a gente quer agradar os pais. Porque a gente não tem permissão dos pais para ir para a vida, para crescer, para evoluir, para expandir. E tudo isso muitas vezes vem com muita dor. Essas decisões que a gente não toma vem com dor de dente. Essas decisões que a gente tem que tomar e não toma vem com crises de ansiedade, vem com crises de pânico, vem com noites mal dormidas, às vezes vem com a dor nas pernas insuportável, porque a perna, eu nunca esqueço, a minha bisavó, ela tinha um tique, ela sempre teve um tique, assim, ó, desde que eu me lembro por gente, era a minha bisa cruzar a perna e ficar balançando a perninha, assim, ficar balançando, 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 ela podia ficar, sei lá, 4 horas sentada na cadeira, às 4 horas ela ficava balançando o pezinho ali.
E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Desde criança, nunca saiu da minha cabeça. E agora, depois de adulta, eu vim descobrir que a pessoa que ela tem esse tique, ela desenvolve esse tique porque ela não quer ficar parada. Ela quer ir pra vida. O caminho dela é outro. Só que a minha bisa, ela era uma pessoa que não saía de casa. Ela tinha um casamento ali onde... Não sei, né, como é que era antes. Mas quando eu conheci minha bisa, porque ela já era uma senhora, ela já era aposentada, ela não saía de casa. Acho que no máximo ela ia na cabeleireira pintar a unha e voltava pra casa. E só o meu biso saía e voltava. E o pé dela ali, ó, sempre, sempre, sempre balançando. O que que o corpo dela dizia? Eu quero ir, eu quero ir. É tipo aquela música da Ana Vitória, né? Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta. Então o pé dela tava sempre dizendo: eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir embora dessa casa, eu quero ir pra outro caminho, eu quero ir pra outro lugar. Mas ela nunca foi. Não tinha conhecimento pra isso. Não honrava, não conseguia seguir as próprias vontades, né? Às vezes a estrutura não permitia. Então, assim, é interessante, né? Eu sempre observei isso na minha bisa e isso nunca saiu da minha cabeça. Desde criança, nunca saiu da minha cabeça. Sempre fiquei com aquele sentimento, assim. Um dia eu vou descobrir por que esse tique, entendeu? Por que ela tem esse tique. Descobri. Então tudo tem resposta na vida. Tudo no mundo tem cura, rogando as alturas, pedindo perdão. Tudo na vida tem resposta. Todos os sinais que o teu corpo tá dando tem um motivo, tem um porquê, tem uma explicação. Basta você querer ouvir seu corpo. Você precisa escutar o que o seu corpo tá dizendo. Né? O meu corpo, por exemplo, ontem eu tava passando mal ontem. Faz uns 2 dias que começou a me dar muita dor nas costas. Eu não sou uma pessoa que costuma ter dor nas costas. Começou a travar todas as minhas costas aqui. Aí eu fui ali, fiz minha yoga, fiz meus alongamentos, né, e tal. E aí eu senti assim, vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua. E aí eu saí, fui andar, né? Quando eu escuto assim que é pra mim ir pra rua, eu simplesmente troco de roupa e eu vou pra rua e começo a andar a rua fora. E aí ontem eu fui, né? Eu parei em vários pontos da cidade, assim, fiquei observando e daí eu vi o trânsito, eu vi, assim, pessoas indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, os carros parando na esquina, assim, aquele cruzamento muito louco, não parava de passar carro. E aí eu olhei pra esquina, assim, tava umas folhas, começou as folhas a fazer um redemoinho, já senti a energia de ançã, assim, né? Vento, mudança, tipo, ó, movimento, movimento, movimento. A vida tá pedindo movimento, tá pedindo movimento, tá pedindo movimento, vai, se movimenta. Então, assim, você sempre tem a resposta bem na tua frente. Se é hora de parar, se é hora de se movimentar, no que é pra você focar o foco, se é pra você ir pra vida, se é pra você ir pra dentro, tá sempre na tua frente a resposta. Sempre. Basta você enxergar, escolher. Eu sei que não é tão simples, né? Eu sei que envolve muitas outras coisas aí. Por muito tempo eu também fui uma pessoa que não tomava minhas decisões, que não sentia que eu tinha permissão pra ser eu mesma, pra falar o que eu pensava, porque sempre que eu falava eu era podada, né? Mas graças a Deus, em algum momento eu comecei a escolher me honrar. E aqui estamos. E agora eu vou me despedir de vocês porque eu tenho que sair. E o meu horário já deu. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!